noite, igreja. Boa noite, irmãos. É sempre uma responsabilidade tremenda quando a gente é convidado a trabalhar, né, irmão Nilson? Como o irmão Nilson falou esta semana, você já tem algo preparado para trabalhar? A seara é grande, né? Não é brincadeira. Aqui a gente sente pelo menos uma fagulha do que Jacó sentiu naquele momento em que ele encontrou a Deus e disse: terrível lugar. Não é fácil, irmãos. Mas em nome de Jesus Cristo, a gente vai dar sequência. Eu confesso aos irmãos que estava preparando um outro estudo e já vinha preparando durante a semana, porque eu sabia que o irmão Márcio, o pastor, não estaria aqui este final de semana e que possivelmente os irmãos poderiam estar precisando, né, de ajuda nesse sentido. E eu vim preparando já durante a semana, quando cheguei, um estudo diferente, mas Deus veio incomodando e disse que era para me falar. Que os irmãos entendam, compreendam e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus encha este salão, visite cada coração, que ninguém se distraia com algo diferente, a não ser a Tua palavra neste momento. Em o nome de Jesus, Senhor, peço-te que use este homem de barro, completamente reconhecido como pecador, que o Senhor possa falar através de mim, Senhor, neste momento, para mim e para todos que estão aqui dentro. Em nome de Jesus eu lhe agradeço pela oportunidade. Amém. Meus irmãos, o que veio me incomodando esta semana e para poder falar, e eu confesso que para mim também o Espírito Santo usou diretamente para mim e para todo pecador que há na face desta terra. O tema de hoje é obediência ou desobediência, você escolhe. O que você escolhe para plantar em sua vida? O que você escolhe a partir deste momento, ou a partir do momento em que você se converteu e conheceu a verdade em Jesus Cristo? O que você escolhe? Obediência ou desobediência? Às vezes, meus irmãos, a gente confunde muitas de nossas atitudes, pensando que pelo simples fato de ir a uma igreja já é o suficiente, e de que estamos agradando ao Criador da terra, sendo que na realidade não é isso. Qual a sua atitude fora destas quatro paredes? Seu vizinho enxerga Cristo em sua vida? Aonde você trabalha? Onde você estuda? Enxergam Cristo em sua vida? Em suas atitudes? Será que após o convertimento você foi crescendo ao ponto de se tornar maduro e amar a disciplina e a correção do Evangelho Salvador de Jesus Cristo? A gente pode iniciar aqui por Deuteronômio, por gentileza, o capítulo 5, versículo 29. Eu gostaria que o irmão Renato
lesse neste momento, que eu gostaria que a igreja participasse na leitura bíblica. Eu gostaria que o irmão Renato lesse agora em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Por gentileza, Renato. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amém. Que bom que esta igreja guarda, assim eu creio. Que bom que todos que estão aqui guardam os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda os mandamentos que tem na palavra de nosso Senhor. Que bom é saber disso, que pertence a uma igreja que guarda, que zela pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas mais à frente a gente vai se aprofundar, assim como eu me aprofundei e vi que tudo em que estava fazendo ainda era pouco para com a minha família, para com minha esposa e meus filhos. Vamos continuar, meus irmãos. A gente, às vezes, se apega muito às coisas deste mundo. A gente se apega muito a algo que é passageiro. Nós oramos, sim, como na quinta-feira a gente conversou com o irmão Nilson. Nós cremos na cura. Nós cremos que Deus é o Deus de ontem, o de hoje, o de amanhã. Basta Ele querer. Ele cura, sim. Mas será que se curar você desta doença, todo o problema da sua vida irá terminar? Será que todas as dificuldades de sua vida se resumem a este problema que você enfrenta agora? Será que o que é passageiro é mais intenso do que a eternidade? É neste sentido que eu quero buscar apresentar para os irmãos o quanto, pelo menos eu, tenho que mudar. Vamos ler em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eu gostaria que o irmão esqueço o nome. O irmão Valdivino leia em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Sim. Porém, Samuel diz: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender melhor é do que gordurar de carneiro. Amém, irmão. Às vezes a gente se sente cansado e pensa que pelo fato de ir à igreja é um sacrifício, depende muito do esforço, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Mas vou à igreja. Eu preciso me ver por dentro. Eu preciso olhar no espelho da luz das Escrituras e ver o que realmente sou. Quem eu sou de fato? Será que eu estou oferecendo somente gorduras?
Será que eu estou oferecendo somente sacrifícios? E a obediência? Será que eu estou sendo obediente? Mais para frente a gente vai ver. Porque a quem a gente chama de Senhor? Muitas das vezes impera a vontade que está no seu coração, no seu ego, na sua própria vontade, naquilo que eu quero. Se não sair conforme eu quero, eu peço oração para que seja da forma que eu quero. Eu preciso entender qual é de fato a vontade de Deus em minha vida, em sua vida. Eu peço para que vocês reflitam. Reflitam como eu refleti durante estes 2 dias, lutando para não refletir. O que de fato eu estou oferecendo para Deus? Meros sacrifícios? Religiosidade? O que eu faço no decorrer da semana? E a minha família? Onde está neste sentido? Eu gostaria que eu posso pedir para uma irmã ler? Posso? Eu gostaria que a irmã Nalva lesse o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém. A quem a gente chama de Senhor? A Jesus? A Deus, o nosso Criador e sustentador? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda a exaltação. É a Ele. Nós éramos perdidos. No momento em que nascemos, a gente estava percorrendo um caminho de morte, até Jesus Cristo vir até mim e você e nos resgatar do perigo da perdição eterna. Assim, quando você crê e que você entende o Evangelho e nasce novamente, você começa a compreender que nada somos, que necessitamos de mudança. Necessitamos. Se cremos, temos que mostrar esta mudança. Se cremos, temos que mostrar o fruto desta crença. E onde ela está? Na obediência. Obediência. Eu peço para que o irmão Hector leia Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém.
eu fui pesquisar, eu estou fazendo o curso de hebraico bíblico, e de dia e de noite em hebraico, por incrível que pareça, é de dia e de noite. É de dia e de noite. Porque o inimigo de nossas almas brama ou ruge como leão para tragar todo aquele que não esteja nesta obediência. Quanto tempo você medita? Quanto tempo você gasta o seu joelho em oração? Quanto tempo você dedica à leitura da palavra daquele que te criou? Quantos dias na semana você para e observa o milagre de cada dia? A sustentabilidade que este Deus nos dá, ainda que não mereçamos. Quanto tempo você dedica da sua vida para esse Criador? Esse Criador que te sustenta e tem a chave nas mãos da vida e da morte. Estamos falando daquele que, quando Ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E também quando Ele amaldiçoa, ninguém pode abençoar. Os irmãos lembram de Caleb? Aquele a quem Deus abençoa, esse ninguém pode amaldiçoar. A fonte vem dele, tudo é dele, feito por ele, por meio dele e para ele. Nada é nosso. Estamos aqui de passagem. Somos mordomos de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos para cuidar, inclusive deste corpo que você pensa que é seu e toma atitudes que Ele desaprova. Até o ar para respirar, nós dependemos dele. E o que ele pede? Obediência. A vocês que estão nos acompanhando também por este canal, reflita, pare e pense. Quanto tempo você dedica da sua vida para o Criador dela, que é dono dela? Eu peço para que o irmão Daniel leia Mateus capítulo 5, versículo 19. Por gentileza, Daniel. Qualquer coisa que violar estes mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém. Não nesta igreja, mas por onde eu tenho passado e observado, muitos daqueles que dizem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, ainda age como se estivesse morto, ainda age como se estivesse morto, que era a nossa situação antes de Cristo nos resgatar. Todo aquele que está no mundo, você que está aí do outro lado, todo aquele que está no mundo e não reconhece o poderio de nosso Deus Criador e a salvação em Jesus Cristo, tem nomes de quem vive, mas está morto. Assim era com nós também. Eu tenho circulado e visto coisas horrendas e a pessoa professar
que crê em Cristo, crê em Deus. É lastimável, porque está correndo um grande perigo, um grave perigo de ir para a perdição eterna sem a salvação em Jesus Cristo. Peço para que o meu irmãozinho Pedro, João Pedro, leia em Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, para todos que lhe obedecem. Amém. Salvação para todo aquele que obedece, para todo aquele que presta atenção nos mandamentos. Não pense que a Bíblia não tem mais mandamento. O que ela mais tem é ordem para nós cumprirmos. O que ela mais tem é ordem. Meu irmão, você pode ler o 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém. Quando cremos em Jesus Cristo, quando cremos no Evangelho Salvador e nascemos novamente, é impossível andarmos como éramos antes. Agora nós andamos de arrependimento em arrependimento. Agora entendemos e observamos e vemos os pecados em que outrora, quando éramos do mundo, a gente não enxergava, a gente não entendia. Meu irmão, leia também o 1 João, capítulo 5. Eu quero que a irmã Romilda leia agora. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aleluia! Este é o amor de nosso eterno Deus. Que a gente guarde os mandamentos, que a gente tenha isso em mente, que a gente possa trabalhar em oração, em leitura da palavra, em atitudes e principalmente, como nós conversamos, o dom mais precioso é o amor. Eu peço para que o irmão Davi pode ler? 2 João capítulo 1, versos 5 e 6. E agora, senhoras, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o seu mandamento. Este é o mandamento, como já desde o princípio viste, que andeis nele. Amém. Acredito que o versículo por si só já fala, né? Andemos nestes mandamentos, sem desviar para a esquerda ou para a direita, como bons soldados
soldados do exército de Cristo, cujo general é Ele, que coordena, que nos ama, que deu a sua própria vida por você e por mim. Meus irmãos, daquilo que foi dito até o presente momento, ninguém precisa responder, basta fazer uma reflexão e ser sincero consigo. É somente entre você e Deus, somente entre eu e Deus, que a gente possa refletir no íntimo, no âmago de nosso coração, aquilo que Cristo representa em sua vida. Será que eu estou de fato obedecendo? Será que eu estou de fato amando a correção e a disciplina? Será que eu estou amando de fato os mandamentos? Eu gostaria que o irmão Paulo da Ilha lesse Efésios, capítulo 5, 22 ao 25. O irmão. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Amém. Quando iniciou para os homens foi uma beleza, né? Agora você, homem, marido, casado, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja? Você cuida dela como Cristo cuida da igreja? Ou muitas das vezes você faz ela passar rancor, raiva? Você que professa Cristo, cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja? A Bíblia diz para que cresçamos espiritualmente, nos tornemos homens e mulheres de Cristo, não meninos e meninas de Cristo. Temos que procurar crescer, abandonar as birras, abandonar a ignorância, as fraquezas e ter Cristo no centro de nossas vidas. Eu gostaria que o irmão que está atrás da irmã Natália não? Natália, você pode ler, filha? Em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos,
na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Quantas vezes, sem perceber, acredito que também não seja por mal, nós pais acendemos a ira de nossos filhos, praticamos estas desobediências. Quantas vezes você, pai, não se esqueça que Deus, quando chegou no Jardim do Éden, Ele procurou Adão. Na ressurreição Ele vai cobrar também de você o discipulado de sua família. Você está discipulando seu filho, sua filha? Quantas vezes você o abraçou esta semana e disse, eu te amo em Cristo Jesus? Quantas vezes você pegou em sua mão e se ajoelhou esta semana e orou com ele, não por ele, orou com ele, junto com ela? Quantas vezes? Ou será que, vou falar de um casal aqui, esporte e entretenimento tem ocupado o nosso tempo demais para isso? Ou se preocupar de como eu vou ganhar o pão de amanhã, sendo que Deus é aquele que sustenta tudo e que não lhe dá tempo para isso? Para abraçar o seu filho e a sua esposa e discipulá-los no Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Quantos dias? Reflita você mesmo, seja sincero com você mesmo. Eu não estou aqui falando para vocês somente, para mim também, porque acredito que aqui só existe pecador, procurando crescer espiritualmente e se rendendo aos pés de Cristo a cada dia, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Eu gostaria que o irmão Nilson lesse aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Praticar a palavra, é isso. É lê-la e praticá-la. O amor não está só em palavras, está em atitude cotidiana. O amor à família e à igreja não está somente nos dias de terça, quinta, sábado e domingo. Está todos os dias de nossas vidas. Todos os dias nós oramos e clamamos ao Senhor por esta amada igreja, que a cada dia está se tornando um oásis num deserto terrível. A cada dia está se tornando um pouco e seleto povo que Deus separou nesses últimos tempos para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reflita. Poderia o irmão Paulo, o irmão que está atrás do irmão Paulo, ler o capítulo de Provérbios 22, versículo 6, do irmão, atrás do irmão Paulo. Ele não lê? A irmã Rose, pode ler? A irmã Rose, pode ler?
Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Palavra do Senhor. Até quando envelhecer, ele não vai desviar do caminho do Evangelho genuíno. Ele não vai desviar 1 milímetro sequer. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Por favor, a irmã Akiko. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Acredito que a gente não é louco para desprezar a sabedoria e nem a instrução de nosso Senhor Salvador. Acredito que a gente mantém os mandamentos, ler a palavra do Senhor como tem que ser lida e transmite esta palavra de salvação em Jesus Cristo. Para terminar agora, meus irmãos, a gente vai ler aqui em Provérbios, capítulo 12, versículo 1. E agora eu leio. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Amemos a cada dia, meus irmãos, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, era o que eu tinha a transmitir.